Você já ouviu aquela frase, na Bíblia não existe pecadinho nem pecadão? Ou talvez aquela outra, todos os pecados são iguais, o que diferencia são as consequências. Você já se perguntou se Deus realmente concorda com isso, se isso é realmente verdade? Nós sabemos que na nossa vida humana é comum nós compararmos a culpa, compararmos a maldade e no terreno ético, por exemplo, nós muitas vezes falamos sobre um mal menor, um mal maior. No terreno do direito, certos crimes são mais graves e por isso tem uma punição muito maior. Diante disso, algumas pessoas fazem uma separação entre o terreno da razão e o terreno da fé. No terreno da razão, do direito, da ética, etc., valeria essa diferenciação. Mas no terreno da fé, da teologia, isso não seria possível. Será que é mesmo assim? Será que nós precisamos realmente fazer essa separação entre fé e razão? O que eu apresento é algo muito diferente, de que nós não precisamos, de maneira nenhuma, fazer essa separação. Essa separação é uma moda sem nenhum fundamento na tradição cristã. A tradição cristã, pelo contrário, faz diferenciação, sim, entre os graus de pecado. Também a razão, como nós vimos, e a própria reforma protestante faz uma diferenciação entre os graus de pecados. Por exemplo, documentos confessionais, como os 39 artigos de religião da Igreja Anglicana, os padrões de Westminster usados pelos presbiterianos e outros grupos reformados, ensinam que há, sim, graus diferentes de pecados. E a pergunta que se coloca aqui diante de nós é: o que a Bíblia ensina sobre isso? O que a Bíblia ensina é que existem, sim, pecados que são maiores do que outros. Por exemplo, Cristo nos diz em João 19:11, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Cristo não diz que a consequência é maior. Cristo ensina que o pecado é maior. Ele não fala aqui sobre consequências, apenas sobre o tamanho do pecado. Pois bem, Cristo estava diante de Pilatos e diz que aquele que entregou Jesus a Pilatos, tinha um pecado maior. Aqui nós podemos interpretar isso como se referindo ao sumo sacerdote. O sumo sacerdote, por ter um maior conhecimento da lei, uma maior responsabilidade naquele momento espiritual, ele tinha um pecado maior, ele cometeu uma transgressão mais grave do que Pilatos. Então, diante disso, será que Jesus trouxe um novo ensinamento aí? De maneira nenhuma. Isso está presente, bem presente no Antigo Testamento e no judaísmo, que até hoje ensina graus diferentes de pecados. Então, Jesus não trouxe algo novo. Nós lemos, por exemplo, em Lamentações 4:6, porque maior é a iniquidade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma. Temos uma comparação aí de graus de pecado. Então, alguns pecados podem ser classificados como grandes? Sim, com certeza. Em Êxodo 32:31 nós lemos: ora, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Aqui a idolatria é chamada de grande pecado, como se nem todo pecado fosse grande. Jeroboão apartou a Israel de seguir ao Senhor e fez cometer um grande pecado. Nós lemos em 2 Reis 17:21, parte A. É por isso que Cristo, em Mateus 7, quando nos fala sobre o julgamento que nós fazemos de outras pessoas, disse que nós não devemos tirar o cisco do olho de outra pessoa enquanto não tirarmos a trave do nosso olho. Existe aí uma comparação de tamanho. O cisco é pequeno, a trave é grande. Você precisa primeiro tirar a grande trave que está no seu olho para poder tirar o cisco do olho do seu irmão. Então, Cristo nos dá aqui uma diferenciação clara, uma maneira clara de aplicar essa diferença entre os pecados pequenos e grandes, quando nós julgamos outras pessoas. Ou seja, para Cristo, existem sim pecados que são grandes, como a trave, e que são pequenos, como um cisco. Então, quando Deus nos perdoa, como a gente aprende em Lucas 7, 41 a 43, certos pecados, por serem maiores, o perdão daqueles pecados é um perdão maior, é um dom maior da graça de Deus. Então, como nós vimos no caso de Pilatos, por exemplo, a ignorância que nós temos, ela pode diminuir a responsabilidade que nós temos com um determinado pecado. Desde, claro, que não seja uma ignorância voluntária, né? Então, a gente lê em João 15:22. Se eu não viera, neles houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Ou seja, Cristo falou e por ter falado, aquelas pessoas se tornaram inculpáveis. Então, existe sim diferença nos graus de pecado.
a partir da nossa ignorância. Isso a gente lê também, por exemplo, em Lucas 12, 47 ao 48 e outros textos bíblicos que falam também sobre essa proporção. Então, quando algumas pessoas se deparam com essa realidade, elas ainda com o coração endurecido, às vezes porque isso é algo novo para elas, enfim, elas reconhecem que na Bíblia se ensina sobre graus diferentes de pecado, mas elas tentam minimizar. Tudo bem, existe, mas não faz diferença. Existem esses graus aí, mas não faz nenhuma diferença. Então elas invertem aquilo que disseram no começo. Enquanto haviam dito inicialmente que todos os pecados são iguais, diferentes são as consequências, agora elas dizem, não, existem diferenças de grau, mas a consequência é a mesma. Ou seja, não faz diferença no fim das contas. Existem graus, mas todo pecado leva à morte. Isso é verdade? Ou seja, é verdade que todo pecado leva à morte? Não, não é verdade. A Bíblia claramente nega isso. Nós vemos, por exemplo, em 1 João 5,17, toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Então, nem todo pecado tem a mesma consequência, e os pecados, eles têm consequências diferentes porque são diferentes. Seria injusto os pecados serem todos iguais, todos terem o mesmo grau de culpa, ou a mesma intensidade, digamos assim, mas terem consequências diferentes. E Deus não comete essa injustiça. Na realidade, a palavra de Deus nos mostra que há graus diferentes e consequências diferentes. As duas coisas diferentes. Alguns pecados levam à morte e outros pecados não levam à morte. Então, por que há essa diferença de graus? Um dos motivos, além da ignorância que nós já mencionamos aqui, um dos motivos é que nem todo mandamento é igual. Alguns mandamentos são mais importantes do que outros. Jesus colocou o amor, a justiça, a misericórdia e a fidelidade no centro da sua ética, no centro dos mandamentos de Deus. Então, diante disso, claro, algumas pessoas têm uma preocupação que é legítima, que é de que no momento em que nós dizemos que alguns pecados não levam à morte, parece que nós estamos dando um aval para que as pessoas cometam aquele pecado. Mas na realidade não é assim que funciona. Quando nós dizemos que alguns pecados são menores, nós não estamos dizendo que as pessoas estão autorizadas a cometer esses pecados. Pelo contrário, se elas vão e cometem voluntariamente esses pecados, se elas planejam aquilo, se elas usam essa malícia, esses pecados são mortais, eles não são veniais, eles não são pecados inferiores, eles são grandes pecados porque essa pessoa claramente despreza o Senhor, despreza os mandamentos. Então, nós não podemos cometer nenhum pecado à vontade, pelo contrário, nós temos que procurar evitar todos, mas os pecados que são mais graves, nós devemos evitar primeiro, porque suas consequências são piores. Então, algumas pessoas alegam que, sendo Deus infinito, todo pecado contra Deus é um pecado infinito. Mas será que isso faz algum sentido? Deus é infinito, isso é verdade. Mas nós não tiramos nada dele quando nós pecamos. Os nossos pecados não afetam a Deus. Isso é uma analogia que seria válida quando nós aplicamos para outras pessoas. Porque quando nós pecamos contra outras pessoas, nós tiramos algo delas, né? Então, isso, em vez de negar os graus de pecado, pelo contrário, isso fortalece os graus de pecado. Mas contra Deus, não. Quando nós pecamos contra Deus, não tiramos nada dele. O que nós tiramos é de nós mesmos. Nós tiramos da nossa própria alma, nós tiramos do louvor que nós deveríamos oferecer a ele, da adoração que deveríamos oferecer a ele, e tiramos em graus diferentes, não num grau infinito. Então, nós tiramos de nós mesmos, e certos pecados, como a própria Bíblia ensina, tiram mais do que outros.